Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro giro especial de sábado, num horário muito mais incomum. Isso porque hoje não tem giro do Jornada e ficamos aí 2 dias sem o giro do almoço. Então vou passar para atualizar vocês com relação às últimas notícias do Fluminense, negociações e também expectativas para a partida de amanhã contra o Cuiabá. Então vem comigo para mais um giro do almoço. Pera, da janta, né? Mas meu nome é Júlia Cunha e esse é a Jornada KTO 1902. Amanhã o Fluminense vai enfrentar o Cuiabá e teremos a tão esperada estreia do monstro. O Thiago Silva viajou com o grupo, falou desse jogo na coletiva de imprensa e, além dele, um outro reforço que pode estrear nessa janela é o Nonato. O Nonato já foi anunciado, está regularizado no BID e é um dos jogadores que pode pintar nesse jogo contra o Cuiabá. Já os outros dois reforços, Ignacio e Kevin Serna, vão ter que ficar de fora desse jogo. Tá tudo certo, já assinaram um contrato, o Ignacio até já foi anunciado, mas por conta de algumas pendências de documentação, eles não conseguiram ser regularizados a tempo, até porque não dá para fazer essa regularização no sábado e no domingo, então eles vão ficar de fora dessa partida, mas essas pendências devem ser regularizadas até a terça-feira, então ali há tempo de repente, estrear no jogo contra o Palmeiras. E pelas informações que o Lessa conseguiu do treino dessa sexta-feira, o retorno importante que a gente vai ter para esse jogo, além do John Arias que voltou da Copa América, é o Cano, que está recuperado e, a menos que sentisse ali alguma coisa antes da partida, está em condições de entrar para esse jogo contra o Cuiabá. Os jogadores que seguem de fora são o Marcelo, que está ainda em cronograma de recuperação, o Lima, que está em transição, e o Terãs, que segue no departamento médico. As duas dúvidas para essa partida são Felipe Melo e Isaac, que já estão recuperados, mas que a definição ainda dependeria do treino desse sábado. A gente ainda não conseguiu a escalação utilizada nesse sábado, mas a escalação que foi mais usada no treino dessa sexta-feira e pode ser a escalação titular da partida de amanhã, teve Fábio no gol, Samuel Xavier, a dupla de zaga com Thiago Silva e Thiago Santos, Diogo Barbosa na lateral, André Martinelli e Ganso no meio-campo, e na frente, Marquinhos na ponta direita, John Arias na ponta esquerda e Germancano no centro do ataque. E o jogo desse domingo vai acontecer às 8 horas da noite na Arena Pantanal, transmissão com imagens do Sport TV e do Premier, mas você já sabe, a narração você acompanha aqui no Jornada. A nossa transmissão vai começar a partir das 6h30 da tarde, com pré-jogo, pós-jogo e comentários de quem realmente entende de Fluminense. Agora aproveita aí para deixar o seu like que a gente vai falar sobre a atualização de negociações. Agora vamos falar sobre o Facundo Bernal, afinal as expectativas para a vinda do uruguaio são grandes e teve atualização sobre essas negociações. Segundo a Aline Nastari, o Fluminense fez uma nova oferta ao Defensor Sporting no valor de 3,6 milhões de dólares, o que dá cerca de 20 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do atleta. Essa nova oferta dá uma expectativa muito grande para imaginar uma finalização positiva dessas negociações, afinal seria equivalente a pagar o valor dessa multa e o Defensor ainda teria 40% do valor em uma venda futura. Lembrando aqui que a gente diz equivalente a pagar a multa porque a multa do Facundo Bernal é de 6 milhões de dólares, ou seja, o Fluminense estaria pagando 3,6, mas apenas por 60% do atleta. E além dessa informação, o próprio presidente do Defensor falou sobre uma saída do Bernal. Esse post é do Caô Tinoco, o Berto Ardi, presidente do Defensor, em entrevista à Rádio Sport 890. Hoje é o último jogo do Elizari. Bernal certamente partirá e a saída de Duarte também é iminente nos próximos dias. Então ele dá a saída do Facundo Bernal como basicamente certa. Essa fala não garante que ele vem para o Fluminense, mas, obviamente, pelas informações que a gente tem dessas negociações, a gente fica com essa expectativa, né? Para mim, uma outra coisa que aumenta essa expectativa também é uma das falas do Mário Bittencourt após o sorteio da Copa do Brasil. Ele é questionado com relação às contratações e ele fala dos reforços que vieram para o Fluminense e diz que está tentando trazer o Facundo Bernal. O fato do Mário falar sobre essa negociação publicamente também me anima com relação a essa possibilidade da vinda. A gente sabe que o Fluminense é muito reservado com relação a isso.
O fato dele dizer isso publicamente à imprensa também aumenta as minhas expectativas. E se isso também aumenta as suas expectativas, aproveita para se inscrever aqui no Jornada para ficar ligado nessas atualizações. Vale até ressaltar que o Mário Bittencourt também fala, após esse sorteio da Copa do Brasil, sobre a possibilidade de trazer um atacante. Diz que eles ainda não têm nenhum nome, mas estão avaliando a possibilidade de trazer um atacante. Então pode ser que surja ainda mais um nome no Fluminense ao longo dessa janela. E você sabe, você fica informado aqui no Jornada. E como nós ficamos 2 dias sem ter o nosso giro do almoço por conta do sorteio da Copa do Brasil e da coletiva do Thiago Silva, vou fazer aqui um resuminho rápido de coisas importantes que aconteceram nesses 2 dias. Após o sorteio da Copa do Brasil, onde ficou definido que nós vamos enfrentar o Juventude nas oitavas de final, além de falar sobre contratações, ele também responde à imprensa com relação às negociações entre Fluminense e Fulham para a venda do André. O Mário até fala que não se trata de uma negociação, mas o que ele diz de informação clara é que o Fluminense enviou uma contraproposta ao Fulham que até aquele momento não havia sido respondida, isso já faziam 10 dias. Depois disso, nós não tivemos mais atualizações sobre o caso, mas essa fala do Mário me dá a entender que as tratativas entre Fluminense e Fulham não estão tão quentes assim. Agora falando sobre a coletiva do Thiago Silva, ontem nós vimos o Thiago se emocionar ao falar que ele voltou para o Fluminense justamente no momento em que o Fluminense mais está precisando da ajuda dele. Nessa coletiva, ele chamou muito a responsabilidade do grupo para o momento que o Fluminense vive, dizendo que não adianta ficar culpando A mais B, mas que todos que estão ali são responsáveis e precisam ajudar o Fluminense a sair dessa situação. Ele também fala sobre dificuldades do calendário brasileiro e questões físicas que vão impedir que o jogador consiga atuar todos os jogos, até pela idade dele. E para mim, na minha opinião, foi uma coletiva muito bacana, porque o Thiago mostra que ele realmente veio para ser um dos líderes dessa equipe. Ele chama muito a responsabilidade, cobra muito a postura dele e dos seus colegas dentro de campo e fala muito sobre brigar para tirar o Fluminense dessa situação. Mas depois da coletiva saiu informação nova também. Saiu na 0 hora que o Grêmio teve um pedido rejeitado para poder utilizar o Beira-Rio no jogo das oitavas de final da Libertadores. A 0 hora afirma que, em palavras do próprio presidente do Grêmio, Alberto Guerra, isso foi um pedido informal, mas o que interessa pra gente é que, pelo menos nesse momento, a possibilidade do Grêmio mandar o jogo de ida das oitavas da Libertadores no Beira-Rio está vetada. E também tem carinha quase nova no bid, e agora eu não estou falando do Nonato. Esse post foi do Tricolor News no bid. Atacante Lua Brito foi registrado no bid da CBF e está apto a estrear com a camisa tricolor. O Lua Brito é da base do Fluminense, a gente falou sobre ele aqui, que ele voltou do Porto B e havia uma grande expectativa dele ser emprestado de novo, mas como ele não foi para outro clube, está registrado no bid, está apto a jogar pelo Fluminense, pode ser que em algum momento ele entre para ajudar o Flu. Esse foi o nosso Giro do Almoço em horário especial no sábado, espero que vocês tenham gostado e amanhã vocês já sabem, transmissão aqui no Jornada às 6h30 da tarde. Saudações tricolores!